Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações a noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba, estamos aqui para mais uma palestra online na noite desta terça-feira e hoje com algumas novidades para contar para vocês, já vocês vão ficar sabendo, inclusive que vão impactar nas próximas terças-feiras aqui à noite, né, nos nossos dias de palestra online. Não perderemos o dia, mas teremos algumas modificações. Já eu explico. Vamos fazer a nossa prece de abertura então, para harmonizar aqui o nosso ambiente, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui do nosso centro, que estejam presentes mais uma vez, abençoando e iluminando a cada um dos irmãos que estão aqui nos assistindo, no momento em que a nossa palestra está indo ao ar, em algum outro momento, quem for nos assistir, que recebam o auxílio e o amparo da espiritualidade amiga, e que seja uma noite, Senhor, de muito proveito para cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, eu sempre começo aqui dando os nossos recadinhos. Eu vou dar os recados sim, mas esses recados eles vão voltar no final da palestra de hoje, porque vocês vão ver que vão ter algumas modificações nos nossos recados a partir da semana que vem, inclusive, tá bom? Então vamos lá, os nossos recadinhos aqui do nosso centro, aqui as nossas atividades online e presenciais. Quarta-feira nós estamos com um programa novo aqui no nosso canal do Jefa Sorocaba. O Evangelho no Jefa vai ao ar todas as quartas-feiras às 9 horas da noite. Transmissão pelo nosso canal no YouTube. Esse programa Evangelho no Lar tem tudo a ver com as vibrações à distância. Trabalho que nós sempre fizemos aqui no nosso centro. Então o pessoal que às vezes não sabe fazer Evangelho no Lar ou não tem às vezes ainda a facilidade de fazer o Evangelho, pode acompanhar com a gente então o Evangelho no Jefa, todas as quartas-feiras às 9 horas da noite, fazendo junto daí as vibrações pelos seus animaizinhos, por irmãos e humanidade também. Essas vibrações valem para os dois, tá? E lembrando que quem quiser mandar o nome, né, para fazer o tratamento à distância, né, do seu animalzinho, só mandar para a gente pelo nosso WhatsApp, os dados estão aí na tela. Importante, né, fazer então essas vibrações, fazer um Evangelho no Lar. Agora não tem mais desculpa, né? Pode acompanhar o Evangelho junto com a gente. Quinta-feira, mantém aí o nosso trabalho presencial no nosso centro. Trabalho a partir das 5 horas da tarde, o atendimento fraterno. Temos o passe, temos o reiki, temos a cromoterapia, um trabalho voltado para os humanos. Não precisa de agendamento, é só chegar lá dentro desse horário de atendimento para poder passar em alguma dessas atividades. Quem quiser só tomar passe também e ir embora, não tem problema, tá? São as atividades que nós temos aí na quinta-feira, além da nossa palestra online. Aliás, além da nossa palestra presencial. Toda quinta-feira, 7 horas da noite, temos a palestra presencial. Essa palestra vira online depois na semana seguinte. Então, toda semana tem a palestra inédita presencialmente, e essa palestra é gravada e depois ela se transforma numa palestra online. Ela vai ao ar na semana seguinte, também às quintas-feiras, no nosso canal no YouTube e do Facebook. Estamos quase encerrando esse mês de junho, né? Então hoje é a nossa última palestra de terça-feira online, às 8 horas da noite, e quinta-feira agora, dia 27 de junho, a última palestra presencial do mês de junho. Então o pessoal que está aí se programando, né, querendo ir nos nossos atendimentos presenciais, né, e acompanhar os nossos trabalhos online, então fiquem ligados aí, tem mais uma palestra presencial ainda na próxima quinta-feira. Primeiro e terceiro domingo do mês, o nosso trabalho de assistência espiritual aos animais. Esse mês de junho, como tem 5 domingos, né? Então o próximo atendimento agora é só no dia 7 de julho. Então não será domingo agora, tá? Domingo agora é dia 30 de junho, é no outro domingo, então, que daí já é o primeiro domingo do mês de julho. Então só para o pessoal ficar atento, então, esse mês de julho. Junho tem 5 domingos, né? Então o próximo atendimento presencial no mês de julho, dia 7, domingo, não esse domingo, o próximo. Ok? Então só para o pessoal aí não se perder nas contas. No dia do nosso trabalho presencial, nós temos venda de livros no nosso centro. Temos a cantina do Jefa, com doces, com salgados, com outros produtos à venda ali. A venda desses produtos serve aí para manutenção das nossas despesas. Os livros são vendidos também nas quintas-feiras, tá? Então quem for de quinta-feira também pode comprar os nossos livros lá. Inclusive estamos com estoque renovado dos livros do Marcel Benedetti. Todos os livros do Marcel temos lá à venda. Quem quiser comprar esses livros, então, só nos procurar no domingo, no primeiro e terceiro domingo, ou toda quinta-feira, ok? Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, agradecemos de coração, toda ajuda é sempre muito bem-vinda, para a gente poder manter as nossas despesas em dia, né? Sempre falo aqui
que um centro espírita ele tem as suas despesas, ele tem a ajuda espiritual dos nossos amigos espirituais, mas nós temos as nossas necessidades materiais. Então, quem puder e quiser nos ajudar, agradecemos de coração, toda ajuda é muito bem-vinda. Bom, como vocês viram no início da nossa apresentação, hoje o tema da nossa palestra é Estudando Marcel Benedetti. Mas como assim Estudando Marcel Benedetti? A gente sempre fala aqui do Marcel Benedetti, é um inspirador do nosso trabalho, é um amigo muito querido nosso, que se o Jefa Sorocaba existe hoje, nós devemos isso ao Marcel Benedetti. Então, nada mais do que justo da gente estudar as suas obras. E, inclusive, Estudando Marcel Benedetti é o nome do nosso novo programa aqui no Jefa Sorocaba. A partir da próxima terça-feira, dia 2 de julho, e todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, que é o horário que nós já estamos aqui acostumados, nós vamos ter aí um novo programa aqui no nosso centro, um novo programa aqui no Jefa Sorocaba, chamando então Estudando Marcel Benedetti, a partir da próxima terça-feira então. Mas para quem não conhece Marcel Benedetti, não sabe quem foi Marcel Benedetti, né, a gente vai dar aqui uma dica, né, a gente vai dar aqui algumas informações aqui, que a gente sempre fala dele, o pessoal às vezes não sabe exatamente quem foi. Então vamos lá, vamos entender quem foi Marcel Benedetti e por que ele é importante aqui para o nosso centro. Aqui uma rápida biografia do Marcel. Ele nasceu no dia 20 de abril de 1962, veio de uma família de operários e agricultores e durante sua infância ele viveu com muita simplicidade. E desde essa época, né, desde a infância, ele já tinha uma ligação muito grande com os animais. Estava sempre ligado à natureza, sempre observando a natureza, se maravilhava com a natureza. Então, realmente, o Marcel ele veio com essa tarefa, né, com essa missão de cuidar dos animaizinhos, de cuidar da natureza de uma forma geral. Então, desde a infância, ele observava a natureza, observava os insetos, as aves, se interessava por tudo que era relacionado aos animais e por isso ele acabou se tornando veterinário, foi estudar medicina veterinária. Ele conseguiu passar no vestibular da Unesp de Botucatu, foi morar em Botucatu, né, aqui no interior de São Paulo, durante os 5 anos em que ele cursou medicina veterinária, e depois que ele se formou, ele começou a atender em diversas clínicas na cidade de São Paulo, né, onde ele morava, e inclusive abriu a sua própria clínica, né, com recursos, né, muito reduzidos, né, mas ele conseguiu realizar o seu sonho, que era de ser médico veterinário. Ao abrir a sua clínica no bairro em que ele morava, logo começaram a aparecer os clientes, e esses clientes, né, é muito bom que a gente destaque isso, eram normalmente, né, clientes, né, os tutores, né, dos animaizinhos, eram tutores que não tinham tantos recursos financeiros para poder cuidar dos seus animaizinhos. Então, começaram a aparecer os clientes, mas esses clientes não eram assim, digamos, tão abastados de dinheiro. Mas mesmo assim, o Marcel atendia e atendia muitas vezes de graça, dava medicamentos, não cobrava pelas consultas. Então, desde cedo, o Marcel Benedetti ele já começou a exercer a caridade, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita, e ele se utilizou do seu conhecimento em medicina veterinária para auxiliar também os irmãozinhos menores. E a gente sabe, né, que muitas vezes, né, tem muitas pessoas que às vezes deixam de levar o seu animalzinho no veterinário porque não tem recursos, né, porque não conseguem pagar com as despesas, né. Mas o Marcel ele fazia esse trabalho também de caridade, ajudava inclusive os tutores, não só os animaizinhos, ajudava os tutores com aquilo que estava ao seu alcance, né, poder fazer. Então o Marcel ele sempre foi uma pessoa muito caridosa. Eu sempre falo aqui, não tive a honra, não tive a oportunidade, infelizmente, de conhecer o Marcel Benedetti enquanto ele estava vivo. Conheço apenas a sua obra, né, o seu legado. Mas assim, a Ivani, que sempre faz palestras aqui com a gente, conviveu com o Marcel até o fim da vida dele. Eu sei das histórias dele através da Ivani e ele realmente era uma pessoa extremamente caridosa, uma pessoa que foi realmente um diferencial na vida de muita gente, não só por conta do seu conhecimento veterinário, mas também em relação aos humanos, que ele também tinha um carinho muito grande. Bom, estudou medicina veterinária, começou a atender. Eu até não coloquei aqui na biografia dele, mas ele acabou entrando no espiritismo através da esposa dele,
E por conta, né, do conhecimento espírita que ele teve, ele foi convidado em 2005 pela dona Ana Gaspar, que era presidente da Fundação Espírita André Luiz, que toma conta da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, para participar de um programa que já existia na época, em 2005, programa que era apresentado pela dona Ana Gaspar, o programa Nossos Irmãos Animais. Inclusive, de vez em quando, né, a Ivani me convida para participar do programa. Né? Hoje a Ivani que apresenta o programa Nossos Irmãos Animais, né, depois que o Marcel desencarnou. E de vez em quando ela me convida para participar também. E ele começou a apresentar esse programa, né, começou a entrar nesse programa em 2005. A convite, então, da dona Ana Gaspar. E o programa existe até hoje, né, vai ao ar às quartas-feiras, às 2 horas da tarde. Quem não consegue ouvir no horário em que o programa vai ao ar, pode ouvir depois através do site da Rede Boa Nova de Rádio. Bom, com o programa Nossos Irmãos Animais, o Marcel mudou a vida de muita gente, né? Conseguiu mudar o ponto de vista, né, de milhares de pessoas através do conhecimento que ele trouxe dos animais. Pessoas se tornaram vegetarianas e até mesmo veganas por conta desse ponto de vista que ele começou a trazer, né, de respeito às criaturas de Deus, né, de respeito aos nossos irmãos animais. Porque quando a gente fala aqui em respeitar os animais, não é apenas cão e gato. Não são apenas os cãezinhos e os gatinhos que estão em nossas casas. Amar os animais vai muito além. É amar e proteger a todos os animais. E o Marcel ele tinha isso muito em mente, né? Tinha isso muito gravado dentro dele. E ele acabou mudando, né, o conceito de muita gente através do programa Nossos Irmãos Animais e posteriormente com as palestras que ele começou a fazer. Mas a gente sabe que conceitos novos muitas vezes trazem alguns percalços, trazem algumas dificuldades. E o Marcel, ele foi alvo, né, de muitas pessoas que eram contra, né, o seu trabalho, que eram contra os seus ensinamentos, que eram contra mudar de opinião. A verdade é essa. As pessoas, quando começam a adquirir conhecimento, muitas vezes elas se veem obrigadas a mudar de opinião, mudar de postura em relação aos conceitos, em relação às coisas que as pessoas faziam. Porque amar os animais, como eu disse, não é só cão e gato, exige muitas vezes uma mudança de postura. E o conhecimento que o Marcel nos trouxe, através do programa que ele apresentava, através das palestras que ele fazia, posteriormente dos livros que ele publicou, isso começou a incomodar muita gente, inclusive no meio espírita. Inclusive o meio espírita foi um dos mecanismos, né, de dificuldade que o Marcel teve. Mas ele se manteve firme no propósito. Aliás, quem é que não teve dificuldades no meio espírita e se manteve firme no propósito e conseguiu vencer? O próprio Kardec, quando escreveu as obras básicas da doutrina espírita, foi alvo de muitas críticas, foi alvo de muita perseguição. Na época, no século XIX, a Igreja Católica tinha um poder muito mais forte, né, exercia, né, uma influência muito maior dentro da sociedade. E o Kardec foi perseguido. Chico Xavier também foi perseguido, inclusive por alguns espíritas, né, alguns dos seus livros. Nosso Lar, por exemplo, que é uma das obras clássicas do espiritismo, um dos principais livros, talvez, do Chico Xavier. No começo ele foi teve alguns espíritas que torceram o nariz para os conceitos do Chico. E o Marcel Benedetti ele entrou para esse clube, digamos assim. Se estivesse encarnado, poderia dizer ao Marcel, bem-vindo ao clube. É um clube recheado aí de personalidades como o próprio Allan Kardec e o Chico Xavier. Então os conceitos que o Marcel trouxe, eles não foram tão bem aceitos assim por alguns coleguinhas espíritas, né, como eu gosto de dizer, e a minha amiga Ivani adorou o termo. Então ele passou por algumas dificuldades, sim. E na tentativa, né, de ampliar essa consciência, né, das pessoas, ele acabou se juntando com outras pessoas que tinham o mesmo ideal que ele. E ele fundou a ASEAMA, que é a Associação Espírita Amigos dos Animais. Hoje a ASEAMA é um centro espírita muito grande em São Paulo, que tem um trabalho fantástico, né, de tratamento espiritual aos animais. E o Marcel Benedetti foi um dos fundadores da ASEAMA. Para quem não sabe, então, a ASEAMA teve ali a participação do Marcel Benedetti. Algum tempo depois ele acabou se afastando da ASEAMA, mas pessoas que estavam junto com ele, pessoas que tinham o mesmo ideal que ele, deram continuidade a esse trabalho em outros locais. Então o Marcel saiu da ASEAMA, mas o trabalho dos animais continuou presente na vida do Marcel. Bom, entre os seus principais projetos, né, além da própria criação da ASEAMA, do programa de rádio, né, ele ajudou a criar delegacias de proteção animal, que tinham poderes, né, de polícia
e de proteger não só as pessoas, mas também aos animaizinhos, né? Algo que quase não se ouvia. Também ajudou, né, a criação de clínicas de hospitais públicos veterinários para atender a esses animaizinhos que os tutores não tinham condições de pagar. Então o Marcel ele foi realmente uma pessoa muito importante para o meio animal, para a causa animal, não só no sentido espiritual, né, mas inclusive nessas questões aí materiais, né, de criar delegacias, de criar hospitais públicos para os animaizinhos. Mas o grande trabalho do Marcel realmente foi através do espiritismo, foi através das suas palestras, em que pessoas puderam realmente ser conscientizadas sobre essa questão relacionada aos animais, mostrando que eles são realmente seres inteligentes, seres sensíveis, capazes de compreender tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente convive com ele, essa convivência que nós temos com os animaizinhos, eles absorvem muito daquilo que a gente faz. Então, e mostrar, né, a questão dos maus tratos, que muita gente hoje em dia talvez seja até mais comum, digamos assim, quando a gente vê um animal sendo maltratado, a gente percebe, né, a gente recebe notícias, né, nesse sentido. As redes sociais, elas têm um papel muito, muito grande nesse sentido. Infelizmente o Marcel não pôde conviver de muito perto, né, com as redes sociais, né? Na época dele acho que é só Orkut, né, e ainda estava começando ainda, as pessoas ainda não se utilizavam tão fortemente assim das redes sociais. Se fosse hoje, com certeza o Marcel ampliaria muito mais o seu trabalho, se ele estivesse ainda encarnado, né, ele ampliaria muito mais o seu trabalho. Mas ele foi realmente uma pessoa muito importante nesse sentido, né, de trazer à tona, né, essas questões dos animais. Estou falando nele no passado, porque infelizmente, né, o Marcel ele não está mais entre nós, né, já há 14 anos que ele desencarnou em 2010, muito novo ainda, né, 47 anos. Ele tinha câncer, né, enfim, passou por muitos maus bocados, né, em relação à sua saúde física, mas não está mais entre nós fisicamente, mas deixou um legado fantástico de 10 livros sobre a questão da espiritualidade dos animais. Como eu falei, eu não tive a honra, não tive essa alegria de conhecer Marcel Benedetti, infelizmente. Mas conheço a sua obra, conheço o seu legado em relação à sua obra, que é uma obra fantástica. E vou mostrar aqui para vocês os livros publicados pelo Marcel Benedetti, os livros relacionados aos animais. Então, aqui está pela ordem cronológica de publicação. Então, o primeiro livro, Todos os Animais Merecem o Céu. Na sequência, Todos os Animais São Nossos Irmãos. Histórias Animais que as Pessoas Contam. Qual a sua dúvida para o tema Espiritualidade dos Animais? Esse livro é fantástico para quem quer realmente estudar a questão da espiritualidade dos animais. É um livro de perguntas e respostas. Depois veio O Errar é Humano, Perdoar é Canino. Os Animais Conforme o Espiritismo, que é bem parecido com aquele outro que eu falei, né, Qual a Sua Dúvida, é também um livro de perguntas e respostas. Né? O Marcel teve o cuidado de pegar trechos das obras espíritas relacionados aos animais e compilar nesse livro. Então é realmente uma leitura imperdível, né, para quem quer estudar a questão da espiritualidade dos animais. O Marcel, ele também, além de veterinário, ele era homeopata, então ele escreveu esse livro Curando Animais com Homeopatia. Esse livro do meio aí, preste muita atenção nele, Animais, Tudo o que Você Precisa Saber. Esse é o livro que vai nortear o nosso próximo programa, tá? Já vou até mostrar o livro aqui, estou com ele em mãos. Escreveu ainda Meus Amigos Inteligentes e Animais no Mundo Espiritual, Uma História. Esses dois aqui, ó, Os Animais, Tudo o que Você Precisa Saber, e Os Animais no Mundo Espiritual, Uma História, infelizmente, não se encontra mais para venda. Esses livros não são mais editados pela editora Mundo Maior, infelizmente. Então, se encontrar esses livros, vai ser realmente muita sorte, vai ser em sebos, em lugar de livro usado, porque realmente eles não são mais publicados pela editora Mundo Maior. Já revirei, já procurei, mas infelizmente não se acha mais para comprar esses livros novos. Vou passar aqui rapidamente uma sinopse dos livros do Marcel, né, um por um, para aqueles que não conhecem a sua obra, que não... A gente fala tanto, né, do Marcel, né, mas vamos aqui falar um pouquinho da sua obra, né, dos livros do Marcel Benedetti. Então, o primeiro livro, Todos os Animais Merecem o Céu. Essa é a capa atual do livro. O pessoal que às vezes, de repente, tem até um livro mais antigo, a capa às vezes muda, né? Todas as editoras, elas mudam as capas, né, dos livros, né, por conta aí de
né, de novas edições, né, enfim, faz parte, né, toda editora faz esse tipo de coisa. Então, de repente o pessoal pode, puxa, achei o livro, mas eu tenho esse livro, mas com outra capa, né? Não se assuste. Aliás, vou até mostrar aqui, numa outra câmera, vou até abrir a outra câmera aqui, ó. Essa é a capa da primeira edição do livro. Todos os animais merecem o céu. Foi o livro que eu comprei. Inclusive ele está bem... É que não vai dar para ver aqui, ó. Vou mostrar a contracapa aqui do livro, ó. São as anotações que eu fiz da primeira vez que eu li o livro. Eu fui anotando as páginas, né, aquilo que era mais interessante. Então essa é a capa do primeiro livro, né, da primeira edição do livro. E essa é a capa atual do livro, né? Quem for comprar esse livro em algum lugar. Inclusive nós temos para vender lá no Jefa, tá? Quem é de Sorocaba quiser comprar o livro, vai estar nos ajudando e vai estar adquirindo aí um conhecimento sobre o Marcel Benedetti. Mas dá para comprar pela internet. Para quem for comprar pela internet tem frete, né? Então tem todas essas coisas. Às vezes o pessoal, mas pela internet às vezes é mais barato, mas às vezes tem frete e o frete às vezes sai até mais caro do que se comprasse o livro em alguma livraria, né? em algum local físico, né? Então esse é o primeiro livro do Marcel, Todos os Animais Merecem o Céu, que foi premiado, né? Um livro premiado pela FEAL, um concurso promovido pela FEAL, e o primeiro livro dele lançado em 2004. No ano seguinte, o Marcel lançou Todos os Animais São Nossos Irmãos, essa capinha verde aí. É um livro que é meio que uma continuação do primeiro. Tá? Para quem já leu, né, ou para quem conhece um pouquinho da história, o Marcel cita muito nesses dois primeiros livros a colônia Rancho Alegre, que é uma colônia específica para os animais. Quando os animais desencarnam, é uma das, né? Existem várias colônias, mas o Rancho Alegre seria uma das colônias para onde os animaizinhos vão depois que eles desencarnam. E nesses dois livros ele acaba citando um pouquinho dessa colônia, né, e traz conhecimentos fantásticos também. Vale a pena ler esses dois livros. Aliás, só um detalhe do primeiro livro, Todos os Animais Merecem o Céu. Esse livro ele virou inclusive radionovela. A Rádio Boa Nova, ela tinha um programa de radionovela. Ela adaptou vários livros espíritas, né, para radionovela. O livro do Marcel Benedetti, Todos os Animais Merecem o Céu, ele foi adaptado para a radionovela da Rádio Boa Nova. Se eu falar aqui que vai estar lá, posso estar mentindo. No site da Rádio Boa Nova, eu imagino que tenha disponível o áudio dessa radionovela. Se não tiver, se alguém procurar lá e não achar, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, que eu salvei esse arquivo, e eu tenho esse arquivo em áudio, né, um arquivo de áudio da radionovela Todos os Animais Merecem o Céu. Se não tiver no site da Rádio Boa Nova para ouvir, quem tiver interesse, quiser ouvir, pode entrar em contato com a gente, que eu disponibilizo, eu mando por e-mail, por WhatsApp. Talvez o WhatsApp não dê para enviar, mas por e-mail com certeza. Bom, seguindo aqui para falando dos livros do Marcel, Histórias Animais que as Pessoas Contam, lançado em 2006. São historinhas, né, que o Marcel foi ouvindo, né, ao longo da sua trajetória, de tutores, né, que abordavam ele, que contavam histórias sobre os animais. Ele compilou essas histórias nesse livro, é um livro bem bacana também. Tem algumas historinhas um pouco tristes, né, mas vale a pena, viu? Vale a pena ler também, quem quiser conhecer algumas histórias, né. Tenho certeza que muitas dessas histórias as pessoas vão se identificar também. Então, o livro Histórias Animais que as Pessoas Contam. Na sequência, esse livro eu recomendo sempre. Esse e aquele outro, né, que eu vou falar daqui a pouquinho também, o Animais Conforme o Espiritismo. Mas esse livro aqui, Qual a Sua Dúvida para o Tema Espiritualidade dos Animais, é um livro de perguntas e respostas, de perguntas que as pessoas faziam para o Marcel no programa de rádio, no programa Nossos Irmãos Animais. O pessoal ligava lá, mandava, não sei se na época já tinha internet, tinha, né, mas o WhatsApp com certeza não tinha, mas pessoas ligavam lá, mandavam um e-mail, mandavam cartas, né, enfim, com perguntas, né, com dúvidas sobre a questão da espiritualidade dos animais, e o Marcel reuniu essas perguntas, né, essa coletânea, né, de perguntas e lançou esse livro, né, publicou esse livro. É um livro muito interessante, com vários temas ali, recomendo, tá? Quem tiver também a disponibilidade de adquirir essa obra. É um livro que, assim, ele não é diferente do Todos os Animais Merecem o Céu, que é um romance / estudo. Esse livro aqui é um livro mais de estudo. Então, assim, não é um livro para você pegar e ler, como a gente brinca, né? Ler numa sentada, né? É para você ler com calma,
né, para você absorver o conhecimento desse livro, que é um livro fantástico. Então, um livro de perguntas e respostas bem parecido com o Livro dos Espíritos, inclusive. Em 2007, né, mais um livro aqui do Marcel. Errar é humano, perdoar é canino. Né? Histórias também sobre essa relação dos animais com os seus tutores. O que acontece com eles, né, quando eles estão prestes a nascer. Quando muitas vezes acabam sendo impedidos de nascer. Quando existe eutanásia, também ele fala um pouquinho nesse livro aqui. Então, vários aspectos aqui, bem interessante. Errar é humano, perdoar é canino. E esse outro livro aqui, bem parecido com aquele Qual Sua Dúvida para o tema Espiritualidade dos Animais, esse também é um livro de perguntas e respostas, e esse é um livro realmente de um conhecimento muito profundo. Para quem quer estudar a questão dos animais, à luz da doutrina espírita, o Marcel ele reuniu trechos das obras básicas da doutrina espírita, né, das obras do Kardec, inclusive trechos da Revista Espírita, que também fala sobre os animais. Então tem lá sempre um trecho de alguma obra espírita, de alguma obra do Kardec, e a explicação sobre aquele trecho. Claro, informações relacionadas aos animais. Então foi um trabalho de muita pesquisa do Marcel Benedetti, um trabalho que eu imagino que tenha levado muito tempo para ele fazer, claro que também com a ajuda do plano espiritual, mas realmente é um livro muito bacana para quem quer estudar. Até algumas pessoas já nos procuraram, né, pessoas que queriam inclusive fazer o trabalho dos animais em suas cidades, e é um livro realmente para quem quer começar, para quem quer estudar um pouquinho a respeito, para quem quer montar um trabalho relacionado aos animais, né, dentro de uma casa espírita. É um livro que é realmente fantástico, um livro que eu recomendo bastante. Vale a pena ter esse livro, viu? Vale a pena realmente para você ler com calma, para você estudar. Inclusive, a gente vai usar esse livro aqui também, viu? No nosso programa Estudando Marcel Benedetti, porque ele é um livro, digamos, um livro mais completo. Esse livro você encontra facilmente, tem lá no Jefa Sorocaba, quem quiser comprar no Jefa, mas tem na internet também, um livro muito, muito acessível. Curando os Animais com Homeopatia é um livro mais específico voltado para cura, mas assim, o mais importante desse livro aqui porque assim, o Marcel ele era veterinário e também homeopata, né? Ele tinha esse viés aí para homeopatia. E alguns veterinários, alguns profissionais da área veterinária já estão trabalhando também com homeopatia. Então, é legal você conversar com o seu veterinário sobre essa questão de homeopatia. Não vá na indicação de alguém, fulano comprou para o seu animalzinho, eu vou comprar também. Não, converse com um veterinário, consulte um veterinário, né, que tem esse pezinho, né, digamos assim, nesse lado mais holístico da coisa, e adquira, né, algum remédio de forma homeopática para o seu animalzinho, mas com a consulta veterinária, com auxílio veterinário. Não saia por aí comprando qualquer remédio, qualquer homeopatia, porque não é indicado. Né? Para cada tipo de tratamento, para cada tipo de doença, tem um tipo, né, de remédio homeopático. E o Marcel ele fala bastante disso nesse livro. Vale a pena também quem quer, né, ajudar o seu animalzinho com homeopatia, mas, de novo, né, converse com o seu veterinário, converse. Se o seu veterinário não é muito, digamos, fã de homeopatia, procura um outro, né? Não custa nada a gente ter uma segunda opinião, né? Porque tudo que é válido, né? Tudo que vai ajudar o tratamento do nosso animalzinho, ele vale realmente muito a pena. Meus Amigos Inteligentes foi publicado já quando o Marcel ele já tinha desencarnado, inclusive, ele deixou escrito esse livro e ele foi publicado logo depois do desencarne dele, mas escrito por ele, né? Então, tem várias histórias aí também, o pessoal vai se encantar bastante com essas histórias, né, sobre os animaizinhos. Meus Amigos Inteligentes. Eu confesso para vocês que eu comecei a ler esse livro e eu parei. Não porque ele seja ruim, tá? É que tem algumas histórias nesse livro que são às vezes histórias um pouquinho tristes, né? No sentido assim, são histórias reais, são histórias necessárias, eu diria, pra gente saber o que acontece, né? Mas assim, às vezes, por exemplo, se a pessoa acabou de perder um animalzinho, talvez não seja indicado ler esse livro agora, porque às vezes vai trazer histórias muito parecidas com situações que a gente está vivendo, que a gente viveu recentemente. Então eu recomendo esse livro assim, quando a gente tiver numa situação um pouquinho mais equilibrada, digamos assim, para que a gente possa ler
e absorver o conhecimento desse livro. Né? Porque às vezes a gente lê um livro, no momento errado. E eu confesso que quando eu li esse livro, talvez eu não estava assim no momento assim tão bom para lê-lo. Então, né, já leto desde já. Né? Quem for ler esse livro tenha esse cuidado, esteja minimamente equilibrado, minimamente assim em condições de ouvir algumas histórias que são talvez muito emocionantes e que talvez, dependendo do momento que você estiver vivendo, talvez possa não ser legal nesse momento. E aí eu trago esse livro aqui, Animais, Tudo o que Você Precisa Saber. Por que esse livro aqui por que eu estou dando destaque para esse livro? Porque esse é o livro que nós vamos usar aqui no nosso estudo, no nosso programa, estudando Marcel Benedetti. Inclusive eu estou com ele em mãos aqui, ó. É um livro raro, porque infelizmente esse livro não está mais disponível, né, para ser adquirido na editora Mundo Maior. Né? Podem ver que é um livro bem fininho, né, bem pequenininho, né, o tamanho do livro aqui em relação. Vou até pegar o outro livro aqui que eu tinha mostrado para vocês, só para comparar, né, o tamanho do livro. Ó. Então esse é o livro Todos os Animais Merecem o Céu, né, a primeira edição do livro, e esse é o livrinho aqui, Animais, Tudo que Você Precisa Saber. Então pode ver que é um livro bem pequeno, né, um livro aqueles que a gente chama livro de bolso, né, bem pequenininho. Eu até procurei em sites, né, que vendem livros usados, eu não achei para comprar. Teve uma pessoa que entrou em contato com a gente perguntando sobre esse livro, porque eu usei ele numa palestra que eu fiz, uma palestra online que eu fiz, e infelizmente não tem. Eu até conversei com uma pessoa que revende livros, né, com uma distribuidora de livros. Esse livro é de 2009, foi publicado em 2009. Essa edição que eu tenho aqui é a segunda edição dele, foi lançado em 2010, e ele parou de ser publicado em 2013. Eu imagino que esse livro tenha parado de ser publicado por conta dos outros livros do Marcel, Os Animais Conforme o Espiritismo, e Qual a Sua Dúvida para o tema Espiritualidade dos Animais. Porque esse livro aqui é um livro de perguntas e respostas também. Né? Um livro, vou até mostrar aqui, ó, abrir ele aqui, ó, acaso. Ele tem a pergunta que alguém enviou para o Marcel, tem a resposta do Marcel, e às vezes e em todo final de resposta tem às vezes um trecho de algum autor espírita ou trecho de algum outro livro, né, que complementa o estudo desse livro. Então esse livro aqui é o livro que nós utilizaremos para o nosso programa, né, que começa a partir da semana que vem, dia 2 de julho de 2024, programa Estudando Marcel Benedetti, para todas as terças-feiras às 8 horas da noite. Então é um livro de perguntas e respostas, né, em que o Marcel esclarece, né, dúvidas, né, em relação aos nossos animaizinhos, né, aos nossos bichos de estimação. Né, então é um livro muito bom, que eu vou utilizar. Deixa eu até ver quantas perguntas tem aqui. Cadê o final do livro aqui? São 58 perguntas. São 58 perguntas. Então eu imagino que esse livro aqui vai dar mais de um ano de programa. Né? Se o ano tem 52 semanas, então a gente vai começar agora em julho de 2024. Terminaremos só em agosto de 2025. Né? Para quem está nos assistindo agora a nossa gravação, né? Então vai mais de um ano aí de programa. E depois a gente vai utilizar os outros programas, os outros livros, né, do Marcel Benedetti. Então, fica o convite a todos, a partir da próxima terça-feira, às 8 horas da noite, Estudando Marcel Benedetti, transmissão pelo nosso canal no YouTube. Esses vídeos estarão disponíveis, né? Então toda semana vai ter um vídeo novo, toda semana vai ter um programinha novo. Serão programas curtos, tá? Programas bem curtinhos, né? De 10, 15 minutos no máximo. E eles estarão então disponíveis depois no nosso canal no YouTube para o pessoal poder assistir. Por conta disso, né? Por conta desse programa, aí o pessoal que está nos assistindo, mas e as palestras online? O que vai acontecer com as palestras online de terça-feira? Não vai ter mais palestra online de terça-feira? Calma. Na terça-feira a gente vai mudar então a nossa grade, né, de conteúdo aqui do Jefa Sorocaba. A gente vai mudar, vai ter então essa pequena mudança. Mas eu vou colocar aqui na tela, estou até abrindo aqui o slide para vocês acompanharem, a nossa nova configuração de programas e de atividades do Jefa Sorocaba por conta do novo programa aí que estreia a partir da semana que vem, Estudando Marcel Benedetti. Então, essa vai ser a nossa nova lista de atividades
do Jefa Sorocaba. Então, toda terça-feira, o programa Estudando Marcel Benedetti, com transmissão no nosso canal no YouTube. Quarta-feira segue normalmente, no Evangelho no Jefa, vibrações à distância. Quinta-feira não muda nada, também. Quinta-feira, nosso trabalho presencial lá no Jefa. No domingo, no primeiro e terceiro domingo, também não muda nada. Trabalho de assistência espiritual aos animais. Lembrando que precisa agendar. E nos domingos de manhã, nós teremos então as nossas palestras online. Então, a palestra online sai da terça-feira e começa a ser exibida então nos domingos. Todo domingo, 10 da manhã, teremos as nossas palestras online. Com um detalhe, no primeiro e no terceiro domingo, nós estaremos lá no Jefa, né, com o nosso trabalho de assistência espiritual aos animais. Então, obviamente que estaremos com atividades lá no nosso centro. Mas, para quem já foi no nosso trabalho dos animais, antes dos atendimentos, antes do pessoal passar em atendimento fraterno, do passe, do reiki ou da cromoterapia, nós temos sempre uma palestra. Uma palestrinha curta, né, de 10, 15 minutos. Tem alguns palestrantes que às vezes exageram um pouquinho, né, como eu, por exemplo, também às vezes passo um pouquinho do tempo. Mas são palestras curtas relacionadas aos animais para o público que está ali presente. Essas palestras a gente sempre exibia, sempre disponibilizava o vídeo dessas palestras no mesmo dia. Então, normalmente no domingo à noite, essas palestras já estavam disponíveis. A partir de julho, as palestras do domingo, do trabalho dos animais, elas serão exibidas no domingo seguinte, assim como a gente faz de quinta-feira. Então, quinta-feira, as palestras presenciais, o pessoal que vai no centro assiste a palestra, essas palestras são gravadas e na quinta-feira seguinte, elas são exibidas no nosso canal no YouTube e no nosso canal no Facebook. A gente vai fazer a mesma coisa com as palestras de domingo do Dia dos Animais. Então, por exemplo, a palestra do primeiro domingo do mês, ela será exibida no segundo domingo, na semana seguinte. A palestra do terceiro domingo do mês será exibida no quarto domingo. Ah, mas e os outros domingos? No primeiro domingo e terceiro domingo e nos meses que tiverem 5 domingos. Aí nós teremos palestras inéditas, como a gente fazia de terça-feira. Então, vou colocar aqui na tela para vocês, só para vocês entenderem. No cantinho da direita aí, as palestras presenciais, né, toda quinta-feira às 7 da noite, com as datas ali certinho, né? Então, por exemplo, a primeira palestra de julho vai ser no dia 4, com o José Milton da Costa. Essa palestra do José Milton, ela será exibida no nosso canal no YouTube na semana seguinte, no dia 11. E no dia 11, presencialmente, tem a palestra da Nilza e assim por diante. Então, sempre as palestras presenciais, elas são gravadas e exibidas na quinta-feira seguinte, as palestras de quinta-feira. No domingo, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, dia 7 de julho, que é o próximo atendimento dos animais, nós estaremos lá presencialmente, né, com a palestra, com o trabalho dos animais, mas no domingo de manhã, às 10 da manhã, vai entrar no ar uma palestra da Camila Marques, nossa companheira aqui, que sempre faz palestras online pra gente. É uma palestra inédita, né, com temas, né, relacionados normalmente ela fala sobre os animais, temas relacionados com o comportamento humano. Então, para quem não está em Sorocaba, para quem não for no nosso trabalho dos animais, no domingo de manhã, às 10 horas, entra a palestra da Camila Marques. No dia 14, vocês estão vendo ali a Flávia Cooper. A Flávia Cooper é uma das companheiras nossas do nosso centro, do nosso trabalho. Essa palestra da Flávia Cooper, ela foi exibida originalmente no dia 7, no dia do nosso trabalho presencial. Então a gente vai gravar a palestra da Flávia no dia 7 e exibi-la no nosso canal no YouTube, no Facebook no dia 14. Então essa palestra da Flávia é o do Domingo dos Animais, do trabalho dos animais, do dia 7 de julho. Do dia 28 ali, tá o meu nome ali, a mesma coisa. No dia 21 vai ter o trabalho dos animais, que é o terceiro domingo do mês. A gente grava essa palestra e exibe depois no dia 28. E no dia 21, para quem não tiver condições de ir no centro, pode acompanhar a palestra com a Celina Sobral. Vai ao ar no domingo de manhã. Então, essas são as mudanças, né, que a gente vai fazer aqui nos nossos trabalhos, né, nas nossas atividades online. Presencialmente não muda nada, só as nossas atividades online, então, que terão aí essas alterações, né, essas pequenas alterações aí para poder atender, né, a todos os públicos. O público que vai presencialmente no nosso centro, o público que segue nos acompanhando pela internet, pessoas que às vezes não têm condições, né, de ir presencialmente ao centro, né, pessoas que moram em outras cidades. Tem muita gente que conheceu o Jefa Sorocaba através da internet,
através das nossas palestras online. A gente começou com palestras online por conta da pandemia, né, por conta da situação, né, terrível que a gente viveu na pandemia. E aí, em agosto, né, de 2021, quando a gente retomou o nosso trabalho presencial, a gente continuou com os trabalhos online, continuou com as palestras online, e a gente vem fazendo algumas modificações aí ao longo do tempo. A gente começou em março de 2023 com as palestras presenciais, né, algo que a gente não tinha. Então hoje a gente está adaptando, né, adaptando aqui as nossas atividades para poder atender a todos os públicos, né, mantendo, né, as nossas atividades presenciais e as atividades online, apenas fazendo aí essas adaptações necessárias, né, para a gente poder trabalhar, né, com melhor conforto, para a gente poder atender a todos os públicos, né, principalmente, porque acho que é um compromisso, né, que o Jefa Sorocaba assumiu com as pessoas que nos acompanham, que nos prestigiam, que confiam e que conhecem da seriedade do nosso trabalho. Então a gente vai procurar manter aí essas atividades sempre presentes. O pessoal que está nos acompanhando agora, no momento em que essa palestra está indo ao ar, no momento, quem foi assistir depois num outro momento, né? Então saibam aí que essas são as mudanças aí estruturais do nosso Centro Espírita. Então toda terça-feira, programa Estudando Marcel Benedetti, exibição no nosso canal no YouTube. Quarta-feira, Evangelho no Jefa e Vibrações à Distância, né? Cada um fazendo na sua casa. Quinta-feira, a partir das 5 da tarde, nosso trabalho presencial, com reiki, com cromoterapia, com atendimento fraterno. 7 da noite, a palestra presencial, depois tem o passe. Primeiro e terceiro domingo do mês, o trabalho dos animais. E todo domingo, às 10 horas da manhã, palestra online, com exibição pelo nosso canal no YouTube e no Facebook. Então, convido a todos para nos acompanhar, então, a partir da semana que vem. Quem costumeiramente nos assiste na terça-feira. Então, a partir da semana que vem, às 8 horas da noite, o programa Estudando Marcel Benedetti, com o livrinho que eu mostrei aqui, o livro Animais, Tudo que Você Precisa Saber. É um livro bem interessante, né? Vai dar aí mais de um ano de programa. Vai até agosto, pelo menos até agosto de 2025, a gente vai estar estudando o livro aqui do Marcel Benedetti. Então fica o convite a todos para nos prestigiarem, pessoal que costumeiramente nos assiste nas terças-feiras. Então a partir da semana que vem, dia 2 de julho, o programa Estudando Marcel Benedetti aqui nos nossos canais de transmissão online do Jefa Sorocaba. Então, essa era a grande novidade, né, que nós tínhamos para o dia de hoje, né, fiz questão aqui de vir aqui para apresentar para vocês, para mostrar para vocês todas essas mudanças, né? Quem tiver dúvidas, quem quiser saber um pouquinho mais, pode nos mandar mensagem no nosso canal, no nosso WhatsApp, né? Pode mandar aqui na tela para vocês, ó, os nossos contatos, pode mandar mensagem no nosso WhatsApp, quiser mandar e-mail também, fique à vontade também, quiser mandar mensagem no Instagram, a gente também vê, né? Importante, pessoal, que entre em contato com a gente, né? Que tire todas as dúvidas, né? Para a gente poder manter aqui os nossos trabalhos funcionando. E assim a gente se despede então na noite de hoje, fazendo agora a nossa prece de encerramento, agradecendo mais uma vez ao nosso Pai Celestial, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, que sempre nos acompanham, que sempre estão presentes aqui nos nossos trabalhos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre, e a todos aqueles que estão mais necessitados com os seus animaizinhos em casa. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Uma ótima noite a todos. Para quem for nos acompanhar amanhã, quarta-feira, às 9 da noite, o Evangelho no Jefa. Para quem for quinta-feira presencialmente, nos vemos quinta-feira. Ou até a próxima terça-feira, com o nosso primeiro programa, Estudando Marcel Benedetti, aqui no Jefa Sorocaba. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até.